Boa noite, estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles que você ama. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira noite de oração do nosso propósito para falar em línguas estranhas. Que Deus possa nesse momento derramar sobre nós o Espírito Santo de Deus, o Espírito do entendimento, o Espírito Santo do discernimento, o Espírito Santo da sabedoria, que Ele possa nos trazer um bom estudo nesse momento, que possa nos trazer o divino Espírito Santo de Deus e possa aqui, nesse momento, estar batizando pessoas no Espírito Santo de Deus. Assim pedimos a Ti, meu Pai, para que Tu possas operar em cada uma dessas pessoas, Senhor, porque elas não estão nesse vídeo à toa, meu Pai. Foi o Senhor quem as trouxe aqui, para que elas pudessem entrar, Senhor, neste ambiente profético, meu Pai, neste ambiente de línguas, Senhor, onde elas vão compreender como Tu fazes, Pai amado, na vida dos Teus filhos. E aqui neste momento nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que desça sobre nós, nos trazendo todo o discernimento necessário para que nós possamos ser batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz, que Deus esteja com você, que a luz do Espírito Santo de Deus esteja pairando sobre você agora nesse momento. Que nós iniciamos o nosso estudo e que nós iniciamos esse nosso receber de línguas. Então, até o final desse estudo, você pode ter certeza que você estará recebendo o dom do Espírito Santo dentro de você. E o dom de línguas irá florescer, conforme você se permitir e permitir que o Espírito Santo de Deus opere dentro de você. Porque é isso que nós estamos buscando aqui nesse momento. Estamos buscando a presença do Espírito Santo. Nesse momento eu quero levar até você a presença desse Espírito, a presença deste sopro que nos dá o discernimento e a sabedoria para que nós possamos entender e compreender o que isso irá nos edificar e edificar as outras pessoas que estão em nossa volta, porque é para isso que serve o dom de línguas, para edificar a nós e para edificar pessoas, para levar as boas novas de Cristo, porque Ele disse: ide e levai as boas novas. E é este o propósito do Espírito Santo sobre cada um de nós, edificar a palavra do Senhor, para que ela seja reconhecida através do teu dom de línguas. Amém? Então nós vamos iniciar com a palavra que está em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, que diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por estes línguas, e foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falassem. Então nós temos aqui um dom de línguas que é conhecido. Conhecido por quê? Porque é um dom de línguas que você recebe do Espírito Santo para que você vá em nações, para que você leve a palavra de Deus a outros lugares. Então, geralmente, esse dom de línguas, eles acontecem para pessoas que precisam levar em nações diferentes, lugares diferentes, como foi na época dos apóstolos. Então eles falavam e a outra pessoa que estava lá ouvia como se fosse na própria língua materna dele. Então ele estava falando ali, mas pregava em outras línguas. Então muitas pessoas já tiveram esse tipo de dom recebido. E existem muitos testemunhos desse tipo de dom. Então são pessoas que conseguem ter facilidade para aprender outros idiomas, ou que outros idiomas são dados a ela como um download. Exatamente isso. Tem pessoas que recebem como um download dos céus, línguas conhecidas, que são geralmente inglês, francês, espanhol, italiano, entre outras línguas. Então são pessoas que têm muita facilidade de falar outras línguas, que são pastores, que são bispos, que são profetas, que são pessoas que levam, que são padres, que são
papas, esse nosso Papa agora ele fala 7 línguas, o Papa João Paulo falava 13 línguas, então entre elas línguas muito, inclusive, difíceis de serem faladas, né? Então eles conseguiam falar, por quê? Porque isso é dom do Espírito Santo, é ele quem dá, para que a pessoa vá a nações e leve em outras línguas aquilo que é necessário ser levado para se pregar, para se levar o evangelho, a palavra de Jesus Cristo, para que seja disseminado no mundo inteiro. Foi para isso que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Então esta é uma forma de se receber uma língua. E existe também outra forma, que são as línguas desconhecidas. E as línguas desconhecidas, elas acontecem de forma diferente. Então, nós vamos agora para a leitura de Coríntios, capítulo 14, versículo de 4 a 5. Deixa eu encontrar aqui. (4 a 5) está aqui. E o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizes, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Olha lá o que Paulo nos diz. Então leiam Coríntios, gente, leiam Coríntios, que vocês vão entender. Paulo falou muito sobre os dons de línguas, e ele diz aqui que a língua, você pode receber um dom de línguas desconhecida, sim, e que ela serve para edificar a si próprio, como também ela serve para edificar ao próximo. Só que nessa edificação ao próximo, ela não pode ser simplesmente falada sozinha, ela tem que ser interpretada. Por isso, quem tem o dom de línguas também tem que pedir do Senhor, assim como ele deu o dom de línguas, que dê também o dom de interpretação. Então essa oração, ela vai ser feita individualmente. Então você, quando recebe o dom de línguas, você tem sim que orar diariamente. Você tem que orar na igreja? Também se ora na igreja. Mas a própria palavra nos adverte que quando não tiver um intérprete, você edifique a si mesmo em praticamente um silêncio. Então que você ore, mas ore baixo. Então que você não escandalize dentro da igreja, porque a palavra nos diz que aquilo não está lá para edificar ninguém, é só você mesmo. Então é entre você e Deus. Então ore baixo, ore contido, ore mais expressivo para dentro de você mesmo. Então aquela palavra vai te edificar. Então é um conselho que o apóstolo Paulo nos faz, para que nós possamos orar sim, mas sem escandalizar dentro da igreja, para que não seja aquele um orando, o outro falando, o outro falando, e aquela confusão dentro da igreja de algo que não se entende. Porque quando o dom é para edificar ao próximo, ele vem como uma profecia, e neste momento ele vai ser interpretado por uma pessoa, então tem que ser de cada vez. Ele dá a instrução para nós, para que nós possamos fazer no mínimo com 3 pessoas. Pode ser 2 pessoas, 3 pessoas. Então vamos lá para a leitura, que é Coríntios, capítulo 14, versículo 27, que diz o seguinte: e se alguém falar em língua estranha, faça-o por isso a 2 ou 3, quanto muito 3, um por sua vez, e que pelo menos um deles, interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, porém fale consigo mesmo e com Deus. Olha só que coisa mais linda, né? Então ele nos instrui a como nos comportarmos dentro de uma igreja. Então que a gente possa falar conosco mesmo e com Deus. Então que a gente procure orar em línguas ali para nós. E se houver alguém que possa interpretar, essa pessoa vai se chegar até você e interpretar, porque o dom, quando ele está numa pessoa, ele vem numa pessoa, então essa pessoa com certeza ela vai até você, e se ela não for, vai ficar na dela ali, mas ela está entendendo, ela está compreendendo, e essa própria pessoa que recebeu o dom de interpretação, ela sabe o que ela precisa falar.
o que ela precisa falar para você, se ela precisa falar para a assembleia, como precisa acontecer a coisa, essa pessoa, ela vai se manifestar, porque o Espírito Santo de Deus está sobre ela e vai estar dando instruções a ela de como ela deve se comportar. Essa pessoa vai fazer o que é certo segundo o Espírito Santo de Deus, e se ela for uma pessoa obediente. Porque ainda assim há aqueles que não são obedientes, ou por vergonha, por algum motivo, possa ficar naquele momento ali calado, né? Há essas coisas ainda? Ainda acontece isso, mas é por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa entender e compreender como acontece o dom de línguas. Então, vocês já viram que ele também acontece de forma desconhecida e não só de forma conhecida. E já aprendemos também que ele serve como edificação sua ou para edificação de outras pessoas enquanto profecia, certo? Então, como acontece essa oração individual? Para quem ainda não recebeu aí o dom de línguas ou ainda não desenvolveu ele em todas as amplitudes que ele precisa ser desenvolvido, eu posso dizer a vocês como experiência própria, que quando você recebe o dom de línguas e você está orando em edificação de si próprio, por exemplo, quando eu estou orando na minha casa, como acontece? Eu recebo essa interpretação daquilo que eu estou orando. Eu sei que Deus está me curando, geralmente, em questões que eu ainda não tenho cura, que eu ainda não conheço, que eu ainda não consigo ter um discernimento sobre ela. E ali o Espírito Santo de Deus está trabalhando o meu discernimento, a minha sabedoria, a minha inteligência. Ele está fazendo naquele momento eu receber deste Espírito Santo todo esse download que Deus quer mandar para mim. Então ele quer abrir a minha mente numa área da vida. Então ele quer me dar expansão da consciência. Ele vai agir também em relação a isso. Ele quer me trazer informações. Ele vai estar trazendo isso. Então você ora em edificação própria. E nesse momento nós sentimos sim aquilo que Deus está colocando em nós como uma impressão do Espírito. Então, eu sei a área da vida que Deus está trabalhando em mim. Eu recebo essa informação, por mais que quando eu comece a oração em línguas, eu ainda não sei, eu não sei que área é essa. Porque a oração em línguas, ela atua dentro da tua vida em coisas que você ainda desconhece, em coisas que você ainda não tem solução, que você ainda não alcançou. Então, por muitas das vezes, isso acontece em áreas da tua vida, em coisas na tua vida que você ainda não desenvolveu. Então seria algo insano até dizer, eu vou orar em línguas para isso. Não, você não ora em línguas com um propósito. Você não diz para que você vai orar, não é como um devocional. Então você vai simplesmente abrir a boca e orar. E se essas línguas estranhas aparecerem na hora em que você está orando por algo, você ora línguas estranhas ali também. E aquilo vai edificar o mistério que está sobre aquilo que você desconhece. Senhor, essa área aqui, eu estou com problema, Senhor, na minha área financeira. Vou orar pela minha área financeira, certo? Você começa a orar normalmente. Senhor, ajude meu pai. Senhor, abençoe o meu local de trabalho. Senhor, abençoe as minhas finanças. Senhor, abençoe aquilo que eu recebo, que é teu, Pai eterno. E tudo é para ti, Senhor. E nesse momento te vem a vontade de orar em línguas. Então o que você tem que fazer nesse momento? Você ora, só que você não sabe a que intuito aquilo está direcionado, mas Deus sabe, e Ele vai trazer para você cura naquela área, dentro daquilo que você nem sabe que você está errando, que você nem sabe que você está precisando, e Ele vai trazer discernimento, sabedoria, vai trazer cura para aquela área da tua vida em que você precisa e não sabe ainda como alcançar. Isso pode acontecer quando você está sozinho no seu quarto orando, isso pode acontecer dentro da igreja, quando você estiver orando. Então busque ser essa pessoa que aproveita dessa oração ao máximo e ore. Ore sem cessar, ore sem cansar, porque a oração em línguas ela não tem hora para iniciar e nem para terminar. Ela é algo que vem intuída, ela é uma coisa que joga dentro de você e que transborda de você e que você não sabe o momento em que vai se encerrar aquilo. Você simplesmente fala intuído e fala e fala e fala e fala e aquilo que você é intuído vai secar em algum momento. Então você tem que esperar aquilo secar.
Tá certo? Então, quando a gente fala em línguas estranhas a primeira vez, o que acontece é que você começa balbuciando, você começa falando, e aí quando você recebe o Espírito Santo, porque não é de uma hora para outra, não pensa que você vai falar em línguas assim, que vai bum! E é um download do nada. Isso acontece com algumas pessoas? Sim, acontece, tá? Mas com a maioria das pessoas não é assim. Você tem que buscar. É um caminho. Então você vai orando, vai orando, vai orando, até que um dia você começa a orar. É assim que você recebe o dom de línguas e o Espírito Santo vai baixar sobre você. Quando você ora, ora e ora, e você não consegue mais parar de orar. E você fala, 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 e algo toma conta da tua boca, da tua língua, do teu maxilar, e você não consegue mais ter controle com isso na sua boca. Então você fala, 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 e aquela coisa fica completamente descontrolada. Você sai, inclusive, do teu... Porque nós temos, toda pessoa que fala línguas estranhas, ela tem como se fosse um... Como é que eu posso falar? Seria como... Pense numa música e pense no refrão da música. Todos têm um refrão de línguas estranhas. Então esse refrão de línguas estranhas, ele é seu. Certo? Vamos falar, não tem nome ainda isso, né? Vamos criar o nosso nome aqui. Então, vamos chamar de refrão de línguas estranhas. Então, é aquilo que você inicia, quando você começa, quando vem o sentimento dentro de você e você começa a falar. Então, você vai repetir o seu refrão e do seu refrão você passa para a música. Que é o quê? A oração em si. E aí, este refrão, ele já vai ficar aqui e você já vai começar a falar outras coisas, outras línguas, outras coisas diferentes. E aquilo ali vai estar edificando algo dentro da tua vida e você percebe e não é uma coisa estranha para você. Tem sim um significado para você. E vamos aqui falar sobre esse significado. Olha só, 1 Coríntios 14, de 13 a 15, que diz o seguinte: por isso, o que fala em língua desconhecidas, ore, para que possa interpretar. Ore, peça a interpretação. Todos nós temos que pedir a interpretação. Então você começou, logo a princípio você não vai sentir essa interpretação dentro de você. Mas depois Deus vai te mandar, o Espírito Santo de Deus vai mandar para você sempre toda a interpretação e você vai conseguir saber sim a área da tua vida, aquilo que está sendo curado naquele momento. Inclusive eu recebo até respostas, né? Então, naquele momento em que eu estou orando, vem frases, vem palavras, vem reconhecimento daquilo que eu estou clamando ao Pai, mesmo sem saber. Porque é a área da tua vida que está invisível, como eu já falei para vocês, certo? Então aqui, vamos continuar. Versículo 14, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E é isso que não pode. O teu entendimento tem que ter fruto. Não é só você falar coisas saindo da sua boca sem que você compreenda. No início sim, mas depois não. Porque esse entendimento ele vai vir. E ele tem que vir, certo? Se ele ainda não veio, ore por esse entendimento. Porque a própria palavra nos diz para que nós oremos por esse entendimento. Então se você está falando em línguas e ainda não está tendo esse entendimento, então isso significa que você precisa orar pelo entendimento, certo? 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Olha só o que ele está nos falando. Cantarei com o espírito, né? Falamos em música, mas também cantarei com o entendimento. Olha que coisa mais linda, gente. É muito lindo tudo isso. Eu fico emocionada, assim. Porque você está falando em línguas. Você está numa canção. Você está numa oração de canção. Você está louvando a Deus naquele momento. De forma, a princípio ali, começando só em intimidade com Deus. E aí Deus vem e responde a tua oração. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, ficamos por aqui. Amanhã nós vamos estudar se o dom de língua é para todos. Você aí pode falar o dom de línguas? Amanhã nós vamos descobrir e vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Como ele ocorre, como ele acontece? E ele é distinto entre as pessoas? Amanhã a gente vai ver isso.
Amém? Então vamos orar o nosso Salmo 139, porque este é um salmo, o salmo que Deus colocou no meu coração, e ele está bem voltado. Nós temos assim, salmos assim de batismo, que é o 51, o 49, o 139, e que Deus colocou no meu coração foi o 139. Amém? Então, vamos lá. Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, Senhor, tu entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, Senhor, eis que logo, Senhor, tudo conhece, mesmo assim. Tu me cercas por trás e pela frente, e puseste sobre mim as mãos. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingi-la. Quando e onde me irei com o teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá tu estás fazendo, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estarás. Se toma as asas da alva e se habita nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me cobrirem de ti, Nem ainda as trevas me encobrirem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, cobriste o meu ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque, de um modo assombroso, tu és tão maravilhoso e eu fui feito. Maravilhosamente são as tuas obras, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quanto o oculto fui feito. E o entretecido das profundezas da treva, e os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O quão precioso são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se o contasse, seriam como um número muito maior do que a areia. Com um acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio. Apartai, portanto, de mim os homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti e teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam, Senhor, contra ti. Odeio com ódio perfeito, tenho por inimigos. Sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pedimos a Ti, Senhor, não pelo mérito nosso, mas pelo mérito do vosso Filho Jesus, Senhor, que Tu possas vir, Pai amado, neste momento, sobre esta pessoa que está aqui diante de Ti, meu Pai, trazendo a ela, Senhor, paz, discernimento e sabedoria do Senhor, para que ela possa estar em paz contigo, meu Pai, e receber os Teus dons, o dom do Espírito Santo de Deus, que Tu possas parar, Senhor, sobre ela nesse momento. Pai amado, abre as portas, Senhor. Que abra, Senhor, as portas dos céus. Abra, Senhor, as portas na casa dessa pessoa, no âmago do ser dessa pessoa, Senhor. Abre as portas para que o Espírito Santo de Deus possa entrar, Senhor. Nós te convidamos, meu Pai, para que tu possas adentrar sobre nós. Nós te convidamos, Senhor, para nossa casa, para nossa família. Nós te convidamos, Senhor. Fazei parte, Senhor, juntamente conosco, Pai amado, que tu possas resplandecer sobre nós o teu rosto, a tua graça, luz e misericórdia. Pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos de todo o nosso pecado e tu possa nos trazer, Senhor, mais santidade durante este tempo em que nós precisamos, Senhor, receber o dom do Espírito Santo de línguas. Oh, Pai amado, tu estás cuidando de tudo isso, Senhor, e nós cremos num Deus vivo que vem como um vento soprando sobre nós, nos trazendo o que é necessário para nossa edificação, o dom de línguas estranhas. Amém.